Mas antes, precisamos estabelecer 2 pilares que a doutrina espírita apresenta para que a gente possa começar a nossa reflexão. A doutrina espírita, um dos pilares dela é que existe vida após a morte. Ou seja, eu morri, ou melhor, eu desencarnei, né? Após o desencarne, existe uma continuidade. Algumas pessoas, consideradas não espíritas, acreditam que, olha, eu morri e acabou. Ponto final. Não existe mais nada. Porém, né, estudando o espiritismo, ele apresenta, não, existe uma continuidade. Existe essa continuidade. Existe vida. A verdadeira vida continua. Você retorna à parte espiritual. E às vezes a gente pensa, mas para onde eu vou? Nós vamos para as regiões mais condizentes, vamos chamar assim, com o nosso nível vibracional, com a nossa vibração. Se eu fiz coisas boas na vida, né? Se eu tomei decisões acertadas, se eu fiz escolhas certas, nós vamos ser encaminhados provavelmente para regiões salutares, né? Regiões com boas vibrações. Porém, se eu não fiz escolhas tão acertadas assim, se eu errei, se eu prejudiquei, se eu magoei pessoas, se eu fiz o mal, pratiquei muito mal, mais o mal do que o bem, então nós vamos sendo encaminhados para aquelas regiões também condizentes com essas vibrações. André Luiz, no livro Nosso Lar, né, ele aborda o que é o umbral, regiões umbralinas e tudo mais. Então, isso é só um preâmbulo. Por que a gente está falando sobre isso? Porque isso vai definir uma forma de pensamento nossa sobre essa questão, quando a gente fala em suicídio, abreviação da vida. Abreviação da vida, né? Setembro Amarelo. Por que o amarelo? Nós vamos recordar um jovem de 17 anos que ele optou pelo autoextermínio lá nos Estados Unidos, chamado Mike M. Mike M, ele tinha um Mustang amarelo, né? E ele, no ano de 1994, ele decide pelo autoextermínio. Um jovem de 17 anos de idade. Aí, com base nesse fato, né, os colegas, amigos, enfim, durante o seu velório, eles levaram fitas, na cor amarela, em homenagem ao Mustang amarelo, que era o carro que ele era apaixonado. E aí veio, mais tarde, em 2003, né, pouco tempo depois, né, a Organização Mundial de Saúde ela consagra, ela batiza, né, o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E, mais tarde, em 2015, o Brasil embarca nessa corrente. Então, de uma forma bem resumida, essa é a nossa história, porque nem todo mundo sabe, por que amarelo? Não pode ser verde, pode ser rosa, pode ser azul, lilás. Não, tem uma lógica, tem um porquê, né? Que é isso que eu expliquei para vocês. Queridos, por que isso acontece? Vivemos num mundo de provas e de expiação, né? E esse mundo de provas e de expiação é um mundo ainda nós vemos muitas dores, muitos sofrimentos. E há pessoas que não conseguem lidar com as dores, não conseguem lidar com esses sofrimentos. Não consegue. E por uma decisão própria, uso do seu livre-arbítrio, fazer a escolha, aquelas escolhas que eu citei anteriormente aqui agora, lembra? Escolhas boas, vai para regiões salutares, escolhas ruins, vai para as regiões mais densas. Então, essa pessoa, pelo fato de não conseguir
administrar as suas dores, os seus sofrimentos, ela escolhe optar pelo autoextermínio, pela abreviação da vida.